surpreendido por Deus. Nas Escrituras Sagradas encontramos tantos episódios que podem ser definidos com esse grande tema. Vamos a mais um hoje no Evangelho de Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento, o Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 5. Vamos ler do verso 1 ao verso 11. Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. É o nosso texto para esta noite, mas pensando em ser surpreendido por Deus, a manifestação de Deus que nos surpreende, há um verso que devemos recordar nesta noite, do Salmo 139, o salmo que fala da onipresença de Deus, Deus presente sempre. O verso 5 do Salmo 139, vamos dizê-lo juntos então. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. E agora o nosso texto em Lucas capítulo 5, começando com o verso 1 até o verso 11. A palavra do Senhor lhe encontra nesta noite, que ela lhe abençoe nesta noite, que ela acrescente forças na sua caminhada rumo à eternidade nesta noite. Ouça a palavra. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. A narrativa diz no verso 1 que certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E o verso 8 diz que quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. E Jesus
diz no verso 10, na metade do verso, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Esta é a palavra do Senhor. Todos nós sabemos sobre as conversas de pescadores e suas histórias, e aquelas disputas como daquele que disse que pescou lambari de 10 quilos, e o companheiro pescador ali por perto, não contente com a vantagem exagerada do seu parceiro, disse: isso não é nada, lambari de 10 quilos não é nada, eu pesquei um lampião. E quando o companheiro olhou com um pouco de deboche, ele acrescentou: mas ele estava aceso. Está ali uma multidão enorme, eles não poderiam ignorar o que estava se passando ali. E aí eles têm esse encontro tremendo com Jesus Cristo, que impacta todos eles, particularmente Pedro. É um impacto enorme. Nós temos aqui o Deus da pesca, sim, mas nós temos aqui mais o impacto do Deus da pesca. Um impacto que eu e você precisamos. Gostemos de pescar ou não, nós precisamos ser impactados por esse Deus que se revela nesta pesca. Que impacto tremendo, na beira daquele lago, num dia comum como o nosso hoje, em vidas comuns como as nossas, acontece esse momento. Você já imaginou Deus se revelando numa pescaria? Nós podemos imaginar sempre Deus se revelando em outros ambientes, situações. Pensamos sempre num ambiente que identificaríamos como religioso, e aqui Deus se revela numa pesca. E revela impactando o quê? O povo estava ali para ouvir um comediante? Não. Estava ali para ouvir um político? Não. Estava ali para ouvir uma grande aula de alguma área de conhecimento humano? Não. O povo estava ali, diz o texto, para ouvir a palavra de Deus. E Lucas já falou sobre a palavra de Deus no seu evangelho nos capítulos anteriores. A palavra de Deus. Sempre nas escrituras sagradas somos remetidos à palavra de Deus. E aqui está o povo ouvindo a palavra de Deus. Então Jesus Cristo, que era a palavra encarnada, fala, expressa a palavra de Deus verbalmente. E assim nós temos verbalmente a palavra de Deus que nos dá e nos traz a palavra encarnada, Jesus Cristo. E aí então, esse portador da palavra se manifesta aqui. Há uma pesca milagrosa que foge de qualquer explicação. Pedro e seus companheiros eram pescadores experimentados, eram profissionais, eles tinham uma empresa de pesca, pela narrativa sabemos disso. É dito aqui que, inclusive, João e Tiago eram sócios, e Pedro, principalmente de André também, então. E Jesus já tinha manifestado na região o seu poder sobrenatural, extra-humano, em algumas outras formas. Pedro deve ter ouvido falar disto. Mas agora Pedro vê Jesus fazendo algo na esfera da atividade que ele conhece muito bem. E porque ele conhece bem aquela experiência, esta pesca milagrosa vai ter um impacto nele que qualquer outro relato possivelmente de Jesus fazendo algo diferente em outras coisas e áreas não teria nele. Porque ele sabe tudo sobre pesca, ele conhece aquele lago, não é a primeira vez que ele está ali, ele é um profissional.
E aí acontece essa pesca que ele olha e ele reconhece que ali está se manifestando algo que ele nunca tinha visto antes. Que ele está diante de alguém que extrapola qualquer explicação de nível humano. Pedro é impactado por aquilo que é revelado nessa pesca. A palavra de Deus estava sendo pregada ali, possivelmente ele estava por perto, ouviu até o que ele falava à multidão. Pedro ouviu a palavra e vê a pesca, e algo acontece na vida dele tremendo. Quando Jesus Cristo está no barco, usando o barco de Pedro para falar à multidão, terminando de falar, Jesus se vira para Pedro e diz: vá para uma região mais funda do lago e lança as redes. Em seguida ele vai dizer, e Pedro é relutante, ele diz: tentamos a noite toda, não foi uma noite boa para a pesca. E a noite é o momento melhor então da pescaria ali. Mas Jesus é alguém reconhecido já na região. E Pedro usa o termo para Jesus mestre. Mestre. E o termo que Lucas usa aqui é um termo que também era equivalente ao rabino, rabi. Então Pedro diz mestre, rabi. Não gostaria de fazer isso, mas como você está ordenando, como você, mestre, pediu, eu vou fazer isto. E talvez até em respeito a Jesus Cristo, pela importância que Pedro viu nele. Alguém, as multidões vieram para ouvir, e ele deveria ter ouvido falar então da fama já de Jesus, dos seus primeiros atos, talvez até um pouco intimidado pela fala de autoridade de Jesus, um mestre reconhecido. Ele decide acatar, e mesmo cansado, depois de uma noite de pescaria frutífera, ele vai tentar pescar e experimenta a pesca milagrosa. Mas, quando Jesus diz, vá para a parte mais funda, e depois diz, lança as redes, Pedro o trata como mestre, rabi, um termo de reconhecimento, de consideração, de respeito, um termo importante. Mas, quando a pesca milagrosa acontece, ele não vai chamar Jesus de mestre, ele chama Jesus de Senhor. Retira-se de mim, afasta-se de mim, Senhor, Senhor. E aí nós temos o termo, o título que o judeu usava para se referir a Deus. O nome de Deus revelado, o Deus do pacto da aliança no Velho Testamento, Yahvé, Javé, era algo que o judeu não pronunciava. Escrevia na Bíblia, mas não pronunciava. O mandamento diz que não se deve tomar o nome do Deus em vão. Então eles tinham um temor tremendo de que poderiam dizer o nome de Deus em vão. E por isso, em vez de dizer Yahvé, Javé, diziam Senhor. E quando eles liam a Bíblia e chegavam no nome de Deus, eles diziam Senhor. E na Bíblia hebraica, inclusive, havia um jogo ali de soletração, colocavam as vogais da palavra Senhor na palavra Yahvé no hebraico, para recordar isto. E aí nós temos Pedro então usando esse título para Jesus Cristo. E ele diz, afasta-se de mim. Ele está aqui no momento quando ele reconhece que ele está na presença da manifestação de Deus. Impactado pelo Deus da pesca. Nesse momento, é revelado quem Cristo é. Deus conosco. Esse impacto revela Cristo. E mais, diz o texto que ele não somente diz, afasta-se de mim, Senhor,
Mas antes de dizer aqui a narrativa, afaste de mim, Senhor, diz que ele se prostrou, caiu de joelhos, adoração. Acontece aqui aquilo que os teólogos chamam de teofania, a manifestação de Deus em uma forma menor, acessível à visão, contato humano, numa forma limitada. E aqui nós temos Jesus Cristo, então, como essa experiência da presença de Deus que leva Pedro, de repente, chamar Jesus de Senhor, não mais de mestre, e prostrar-se na presença dele. Este encontro com Deus, este impacto de Deus nessa pesca que começa revelando, mostrando quem Jesus Cristo é, particularmente na vida de Pedro, e então na palavra verbal, revelando a nós também, porque ela registra isso, para que eu e você, que não estivemos lá, e que não somos dados à pescaria, da mesma forma, podemos ser impactados pelo Deus da pesca, conhecendo a revelação de quem Cristo é, simplesmente Senhor, e diante de quem eu e você devemos nos prostrar. Nós não nos prostramos diante de nenhum homem, de nenhuma coisa, em ato de culto e adoração. No capítulo 22 de Apocalipse, no final, então, o último capítulo do livro, João, o profeta, então, o apóstolo ali que tem a visão dessas profecias do Apocalipse, num dado momento, ele se prostra diante de um anjo, o anjo diz: não faça isso, não sou Deus. Jesus não disse isso para Pedro: não se prostre, eu não sou Deus. Aceitou o prostrar-se de Pedro, e Pedro o chama de Senhor. Oh, que impacto! Já imaginou estar lá nessa pescaria e ver tudo isso acontecendo, e ser tocado pelo mesmo impacto que chegou a Pedro? Mas nesta noite chega a mim e a você, pela palavra verbal preservada pelo Espírito Santo, o mesmo que foi dado a Pedro é dado a nós nesta noite, e eu e você podemos ser impactados pelo Deus da pesca. Mas esse impacto tem consequências, tremendas consequências. Qual foi a reação de Pedro? Sim, ele se prostrou. Sim, ele se dirigiu a Jesus agora não mais como mestre apenas, mas como Senhor. Quais foram as reações de Pedro? Qual foi a reação essencial, melhor dizendo, de Pedro? Pedro olhou para Jesus e disse: mestre, rabino, agora eu entendo que você sabe das coisas mesmo, e eu vou seguir aí a sua religião, a sua denominação, a sua igreja, seja lá o que for. Eu preciso de um pouco mais de religiosidade, quero conhecer os seus princípios morais para que eu me aperfeiçoe mais moralmente, religiosamente, e seja um homem mais justo e perfeito. Essa não foi a reação dele. Não foi a reação também, hein? Mestre, o senhor é um terapeuta de primeiro. É isso que eu quero, bem-estar emocional, quero estar de bem com a vida. Vou segui-lo, quero ouvi-lo, porque sei que você pode enquadrar minhas emoções, que eu sentir mais gostoso aí nos meus caminhos, do jeito que eu vivo, como eu vivo. Não foi essa a reação. Também não disse: o Senhor é a espiritualidade que eu quero. Posso ver que você pode me levar a este autoaperfeiçoamento espiritual em mim, através de algumas técnicas aí, místicas. Não foi essa a reação dele. Ele não disse: mestre, você é o coach que eu quero, deixe-me fazer um coaching com você, quero aprender mais de você, se me ajudar a eu descobrir mais da minha autossuficiência, das minhas autopossibilidades. Não foi isso que aconteceu ali. No impacto, Deus da pesca
a condição de Pedro é exposta para ele. Fica muito claro, fica óbvio, de uma tal forma que ele não tem condições, nem tenta disfarçar, esconder, sublimar. O impacto do Deus da pesca expõe a condição humana e a necessidade primeira do ser humano. Qual é a reação de Pedro? Qual é a reação de Pedro? Uma convicção profunda, que ele não consegue fazer outra coisa a não ser confessar. Afasta-te, afaste de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Quantas vezes as pessoas que lhes cercam estão prontas a colocar isso no currículo deles, a não ser que eles coloquem, porque se for bonito no momento não significa nada. Mas não é isso que acontece com Pedro aqui. Não é uma formalidade para parecer bonito, uma humildade falsa. Cai sobre ele um peso tremendo que ele pede para Jesus se afastar dele. Ele não diz sou pecador, como talvez alguém venha dizer, para marcar ponto e parecer bonito, e então atrair as pessoas para ele. Pedro se vê numa situação onde ele diz: afasta-se de mim. Como é que seria estar lá? Como é que é estar hoje diante dessa pesca na palavra e ser impactado por ela? Há uma exposição, vem à tona a nossa verdadeira condição. Aqui, quando Pedro vê o Senhor, a manifestação de Deus, Cristo é a manifestação de Deus, aquele que tem a palavra de Deus, ele está diante daquele que é santo, santo, santo. E aí ele vê, pela primeira vez na vida dele, a condição real dele, diante daquele que é verdadeiramente santo. Há um temor que vem sobre ele e os seus companheiros, inclusive, porque no verso 10, quando Jesus volta a falar, diz a eles: não tenham medo. Aliás, Jesus diz particularmente a Pedro: não tenha medo. A visão de Deus faria o que comigo e com você? O que é que nós pensaríamos? Nós encontramos um terapeuta, que nós encontramos um líder religioso, um religioso fundador de religião, encontraríamos espiritualidade, encontraríamos coaching. Que impacto viria sobre nós? Que impacto deve vir sobre nós? A convicção profunda do nosso problema maior, da nossa carência maior. Não é emocional, não é relacional, primeiramente, com os outros. Não é uma questão de mais sucesso nisso, naquilo. Não é uma proposta de religião do sucesso. A noite inteira sem pescar, esse mestre chega aqui, rede cheia, 2 barcos cheios de peixe. Esse que eu quero mesmo, é a sua igreja que eu quero. Fica tranquilo, vou dar o dízimo em tudo isso aqui. Eis que minhas redes ficam sempre cheias. Não foi isso. Foi uma confissão, um prostrar-se e um temor. E aí Jesus, então, Deus conosco, expõe a necessidade minha e sua como a de Pedro. Devedores, pecadores, carentes, indignos de estar na presença de Deus. A presença de Deus é um mal para nós. Não podemos suportá-la. Não podemos estar na presença do Santo, 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 sendo quem nós somos. E se tivermos de verdade diante desse Deus, nenhum de nós o fará valente, mas com temor, como Pedro sentiu na confissão. E nós vamos pedir para que Deus se afaste de nós, para não sermos consumidos, quando realmente o vermos como Ele é.
mas há mais impacto aqui. Impactado pelo Deus da pesca, vem aqui também, então, este suceder maravilhoso. Jesus Cristo não se afastou de Pedro. Não houve esse afastar. Jesus Cristo, Deus conosco, não diz a Pedro: você não é pecador. Pedro, não seja tão exigente com você, Pedro. Você tem muita coisa boa, você tem lados bons. Não, Jesus não corrige nada a confissão de Pedro. Isto é, ele está aprovando. Mas ele não faz o que Pedro pede, ele não se afasta de Pedro. Jesus olha para Pedro, um réprobo, confesso, irreal, mas Jesus olha para o réprobo para resgatá-lo. Jesus, redentor, resgatador. Ele culmina esta obra dele como resgatador na cruz. Quando então todo o pecado de Pedro exposto ali, todo o meu pecado e o seu caiu sobre ele, e toda a culpa. Ele veio para isso. Por isso ele já começa resgatando ali, em cima dos valores da cruz que ele haveria de cumprir. Ele não se afastou de Pedro, e mais, ele o chamou para segui-lo. É o Deus da pesca, revelado em Cristo, que se revela como aquele que resgata o miserável pecador, que entende e vê e sente o peso do seu pecado, a ponto de ver-se totalmente indigno de estar na presença do Senhor. É para este que Deus se volta, em graça e misericórdia. E ao invés de se afastar, ele vai para chamar para ele, resgatar para ele. E então Jesus Cristo remove ali a condenação que trazia esse temor a Pedro, porque ele diz: não tenha medo. Pedro, realmente sou santo e você é pecador, está embutido aqui esta ideia. Realmente você não deveria estar comigo, mas eu digo: não tenha medo. Como podia ele dizer isto? Ele podia dizer porque os pecados de Pedro cairiam sobre ele, e o fogo consumidor de Deus Santo cairia sobre Cristo na cruz. E por isso ele pode dizer a Pedro, ele mesmo pode dizer: não tenha medo de mim. Você, Pedro, convicto do seu pecado, nesta alma aberta, nua, exposta, a esperança para você. Eu não me afasto e o chamo para mim, não tenha medo. Ah, que impacto! Impacto do Deus da pesca. Esse impacto que não somente resgata o réprobo, mas também outorga uma missão. A questão não é que Jesus simplesmente perdoa Pedro. É muito mais do que isso. Não é que Deus em Cristo, Deus da pesca manifestado em Cristo, apenas perdoa você. Ele faz muito mais. Apenas perdoar seria muito incompleto. Imagine se você tivesse poder para ir a um presídio hoje e escolher lá um criminoso qualquer, e talvez escolher os piores crimes, e você dizer para ele: olha, eu tenho o poder de perdoar a culpa diante da justiça, e eu lhe perdoo, você pode sair, as portas da cadeia vão abrir para você agora, vai para a rua. E você liberasse esse preso nesse poder seu. Vamos dizer que fosse um homem de uma história criminal terrível, e você põe na rua. Perdão impressionante, mas um perdão até temerário. Colocar na rua um homem de práticas criminosas para voltar a fazer o mal aos outros.
Não é isso que Deus faz. Deus nos perdoa, mas nos transforma. É o que Ele faz com Pedro. Agora, não somente Pedro é perdoado, mas Pedro tem uma nova proposta de vida, uma nova forma de viver e ser. A pesca milagrosa que Jesus realiza não é um show de misticismo, milagrismo, que o povo gosta tanto. Não é isso. Ela é profética, é uma metáfora daquilo que Deus queria fazer com essas pessoas, com esses pescadores. Jesus diz para Pedro: você será agora, daqui para frente, pescador de homens, de seres humanos. O Senhor nos impacta, Deus da pesca revelado em Cristo impacta nossas vidas. Não somente nos resgata da nossa culpa, da nossa situação de condenável, que não merece estar, não pode estar na presença dEle, com o perdão dEle, como também Ele dá a nossa missão, a nossa vida uma nova missão, um propósito, significado de vida. Estar no mundo para servi-lo diante do mundo. Cristo chama Pedro para o discipulado. E o que eles fazem, diz que eles deixam tudo para ir com Jesus Cristo. Você ouviu isto? Pedro deixou a empresa dele para seguir a Jesus Cristo. E isso é exigido de todos nós igualmente. Isto mesmo. Isto é exigido de todos nós igualmente. Nossa vida agora não é mais nossa, é de Deus. E haveremos de deixar tudo o que for preciso para estar com Ele, andar com Ele. É verdade que nem nos evangelhos, aqueles todos que seguiram a Jesus Cristo deixaram os seus empreendimentos, sua vida, onde estavam. Mas todos deixaram. Porque todos nós, quando morremos com Cristo na cruz, ali também entregamos tudo nas mãos de Deus. Dali para frente, Deus há de fazer com as nossas vidas aquilo que Ele quer fazer no propósito dEle. Para alguns Ele vai dizer: volta para casa. Como Ele disse ao endemoniado de Gadara. Ele quis seguir Jesus. Jesus disse: não, volta para os seus e anuncia a verdade. Para Pedro: deixa, vem comigo. Deus agora passa a ser em Cristo a direção da nossa vida e o valor maior, e não as coisas que nós temos. E para a maior parte de nós, Ele há de dizer: permaneça onde você está. Mas aquilo que você aí tem não é mais seu, é meu. E aí nós vivemos a vida não para as coisas em primeiro lugar, não para as pessoas em primeiro lugar, mas para servir a Deus com as coisas que Deus coloca em nossas mãos, e servir a Deus no nosso relacionar com as pessoas que Deus coloca ao nosso lado. Ele outorga uma missão, um novo propósito, significado para nós. Pedro, que era apenas pescador, pensava na vida como um ganha-pão, dia após dia, agora ele tem um propósito transcendente. Você vai ser luz diante dos homens. Você vai anunciar a minha verdade, esta que chegou à sua vida, este impacto dessa pesca na sua vida. Você vai proclamar esse Cristo revelado. As pessoas que perecem, carecem, como você também um dia precisou. E você então agora vai para a sua casa, onde você for, e você vai então viver para glorificar a Deus diante do mundo, falando, anunciando, vivendo a nova vida em Cristo. Glorificando a Deus, quando você manifesta a obra graciosa de Deus que aconteceu em você como testemunho aos outros, e eles também possam saber disto, através dos seus atos e através das suas palavras, sempre que possível. Este impacto do Deus da pesca, que direciona para uma missão e não para permanecermos como nós estamos. Não é o Deus que vem para as nossas conveniências. Não é encontrar o Deus que atende aos meus anseios particulares. Um Deus que vem para se encaixar na minha agenda. Mas o Deus que vem para dar a mim novos desejos, novos anseios, dar a mim a agenda dele. E aí é que eu realmente encontro significado e propósito. Quantas pessoas
enchendo as igrejas com um pensamento exatamente ao contrário. E por isso estão muito longe do Evangelho. Eu estou na igreja porque eu quero um Deus que venha dar a mim o sucesso que eu quero ter, dar a mim as conveniências que eu busco, os interesses que eu tenho. Eu quero um Deus que venha confirmar a minha agenda. A questão não é essa. Nós descobrirmos como que nós podemos servir a Deus diante do mundo, naquilo que nós somos, naquilo que Ele coloca nossos caminhos e tudo que fazemos. Você já foi impactado pelo Deus da pesca? É maravilhoso quando nós despertamos para viver num outro nível. No nível de o que eu sou e o que eu faço é para a glória eterna de Deus. E enquanto eu desfruto daquilo que Ele me dá, eu desfruto vivendo para a glória dEle, na realização eterna de que todas essas coisas que passam não me deixará no vazio, porque elas passam, mas a razão por que eu fiz e vivi foi para a glória de Deus eterno. Há uma nova forma de viver, um novo caminho. Que você possa ser impactado pelo Deus da pesca, porque não há impacto mais maravilhoso que o ser humano possa experimentar, e é o impacto que o ser humano precisa, e possa caminhar um caminho com Deus nas suas lutas. Sim, nas suas lutas. Pedro teve as suas, você vai ter as suas, mas sempre, sempre acima do mundo passageiro, você saber que você é do Senhor pela graça e misericórdia dEle. Você é dEle, você é dEle, você é dEle hoje, amanhã, depois e sempre. Viver para servir a Deus no mundo. O Deus da pesca impacte a vida de cada um aqui nesta noite. Vamos orar.